No início do século XIX, o mapa da região do que hoje conhecemos como Alemanha era composto por um conjunto de principados compartilhando a mesma língua, que outrora haviam feito parte do Sacro Império Romano Germânico. A unificação deste território como Estado-nação só ocorreria em 1871, mas ainda assim considera-se o ano de 1818 como o início do fluxo migratório de alemães para o Brasil, já que a partir dele, o próprio reino brasileiro passou a incentivar oficialmente a vinda destes povos para cá. Foi na Bahia que se estabeleceram as primeiras colônias germânicas, recebendo alemães e suíços que se dedicariam à agricultura de subsistência e também à do café, chegando inclusive a contribuir para a produção cafeeira da província. No entanto, os colonos assentados nas terras baianas sofreram com a falta de recursos, condições insalubres de moradia e enfermidades, tendo muito deles se rebelado contra seus empregadores, dispersando-se e fazendo com que esta experiência migratória fosse considerada fracassada. Bem diferente ao que ocorreu com as comunidades formadas por alemães que chegaram ao sul do Brasil a partir de 1824. Estabelecidos em localidades remotas do Rio Grande do Sul, os primeiros imigrantes assentados vinham de aldeamentos prussianos, possuíam baixo nível educacional e dedicavam-se exclusivamente à agricultura em seus lugares de origem. Eles fugiam das dificuldades provocadas pela baixa produção de alimento e altos impostos, e estando aqui, conseguiram em pouco tempo criar uma espécie de sociedade coesa, que devido ao isolamento geográfico, manteve suas tradições e organização administrativa semelhantes ao que já existiam na Europa. Para o governo imperial era interessante o povoamento daquela região brasileira que desde muito tempo sofria com os riscos de invasão às suas fronteiras. Assim, partiu deles o incentivo à manutenção das comunidades com a doação de lotes e de sementes para o cultivo, além de materiais agrícolas e de um pagamento em dinheiro. A vinda dos alemães para o Brasil ocorria principalmente com o intermédio de empresas administradas por brasileiros, por eles próprios ou por suíços, que haviam prosperado aqui, e costumavam incluir contratos de trabalho que muitas vezes não eram cumpridos. Um exemplo deste tipo de agenciamento foi o conduzido pelo senador Nicolau Vergueiro, que introduziu cerca de 64 famílias alemãs em suas fazendas no ano de 1847. Esta primeira leva de imigrantes chegou em São Paulo com a promessa de trabalhar em sistema de parceria, mas acabou se deparando com o endividamento pelas custas da viagem, condições precárias de moradia e privação de liberdade. A revolta dos colonos contra essa exploração forçou o governo imperial a rever as relações de trabalho nas fazendas e levou as autoridades alemãs a fazerem campanha contra a vinda deles para cá. Ainda assim, a empresa de Vergueiro foi responsável pela introdução de um grande contingente de imigrantes dessa nacionalidade em fazendas de São Paulo de 1847 a 1856. O perfil dos grupos germânicos que entraram no país foi mudando de acordo com as fases do fluxo migratório e, a partir de meados do século XIX, deixou de ser exclusivamente composto por trabalhadores rurais, passando a incluir pessoas letradas e de diferentes camadas da sociedade. Também o local de destino dentro do Brasil não estava mais concentrado no sul, e estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo passaram a formar várias comunidades alemãs. Para estes grupos compostos por intelectuais, militantes políticos, professores e operários de várias áreas, a zona urbana pareceu bem mais atrativa e, diferente dos colonos que chegaram no início do século, a integração à sociedade local tornou-se inevitável para seu estabelecimento no Brasil. Eles criaram jornais e pequenos negócios, contribuindo para o desenvolvimento de alguns municípios, além de servirem como fonte de informação a seus compatriotas. Já do final do século XIX até meados do século XX, a entrada de alemães no Brasil pode ser analisada através de alguns eventos externos. O primeiro deles seria a crise europeia ocorrida após a unificação da Alemanha em 1871, que teve como consequência a divisão do continente
em 2 blocos militares, fazendo com que muitos alemães saíssem de sua terra natal devido à instabilidade instaurada na região. Depois, com a eclosão da Primeira Guerra Mundial e as consequências desastrosas do evento para o país, muitos vieram para cá fugindo da miséria e da fome que perduraram mesmo com o fim do Império e o advento da República. A maior parte desses imigrantes era formada por operários, mas haviam também alguns membros das camadas mais altas da sociedade, que foram arruinados pela crise em seu país e viram na vinda para cá uma chance de prosperar novamente. Por último, a ascensão de Adolf Hitler, a perseguição a alguns grupos étnicos e políticos e a eclosão da Segunda Guerra Mundial foram os principais fatores emigratórios a partir dos anos 30. O regime nazista acabou refletindo-se nas comunidades alemãs do Brasil, fazendo também com que muitos dos que buscaram abrigo aqui passassem a ser monitorados pelo governo brasileiro, que tornou-se inimigo da Alemanha ao posicionar-se ao lado dos países aliados na Segunda Guerra. Apesar disso, a contribuição destes povos para o país pode ser percebida até os dias atuais, já que algumas de suas colônias deram origem a municípios brasileiros, que guardam em suas tradições, arquitetura e até dialetos os resquícios da imigração alemã para o Brasil.